Vamos agora ouvir mais um estudo aqui com o pastor Natanael Rinaldi. Temos um folheto recebido quando ainda morávamos em São Paulo, e agora veio a curiosidade de ler este folheto para os nossos ouvintes. E começa assim o folheto: que devemos pensar daqueles que nos dizem, não leia a sua Bíblia? Se você ouvisse desta rádio uma posição nossa recomendando aos nossos ouvintes, não leia a sua Bíblia. Naturalmente a dúvida surgiria no coração de cada pessoa, como que, mas eles estão lá para fazer exatamente isso, ensinar a Bíblia Sagrada, e agora publicam, dizem que para nós não lermos a Bíblia deles, é algo excepcional. E naturalmente nós, que somos leitores da Bíblia, quando nos deram esse folheto, pediram que estudássemos este folheto, nós ficamos meio alertados, porque não é comum um oferecimento de um folheto desse teor. Agora, passando a ler o folheto, que é um folheto que tem mais ou menos 6 páginas por aí, nós encontramos na página 2 uma oposição da própria emissora, a emitente do folheto, de forma diferente. Leia a revista Sentinela em vez de ler a Bíblia. Ora, na primeira página, nós nos ficamos surpresos com uma expressão em letras grandes, que devemos pensar daqueles que nos dizem, não leia a sua Bíblia. Ora, o que eu podia pensar? O que podíamos pensar? Essas pessoas não estão bem intencionadas. Como é que escrevem para o seu opositor, talvez, não ler a Bíblia? Já agora, na página 2, vem o contrário. Leia a revista Sentinela, a revista publicada pela Sociedade Torre de Vigia, em vez de ler a Bíblia. Põe a sua Bíblia de lado, é o que eu estou lendo no folheto. Já não precisará mais dela. Charles Taze Russell, o fundador da revista Torre de Vigia, hoje chamada Sentinela, a principal publicação das Testemunhas de Jeová, disse o seguinte sobre a leitura da Bíblia. Ademais, não só descobrimos que as pessoas, ao estudarem apenas a Bíblia, não podem discernir o plano divino, mas também descobrimos que, se alguém puser de lado os estudos das Escrituras, mesmo depois de já os ter usado, e de se tornar familiarizado com eles após os ter lido durante 10 anos, se então alguém os puser de lado e ignorá-los, indo somente à Bíblia, embora entenda a Bíblia por 10 anos, a nossa experiência mostra que dentro de 2 anos ficará em trevas. Por outro lado, se tivesse simplesmente lido os estudos das Escrituras, junto com as suas referências, e não lesse uma página da Bíblia sequer, esse alguém estaria na luz no fim de 2 anos, porque teria a luz das Escrituras. Torre de Vigia, 15 de setembro de 1910, página 298. Está você disposto a aceitar esse raciocínio? As Testemunhas de Jeová, na Sentinela, de 1º de outubro de 1964, página 579, dizem, já pôs a sua religião alguma vez à prova? Pergunta que fazem para os que têm a coragem de ler suas publicações. Se é assim o convite,
Não deveríamos investigar o que ensina a sociedade Torre de Vigia? As testemunhas de Jeová dizem que querem estudar a Bíblia com você. Entretanto, querem fazê-lo através dos seus próprios livros. A pessoa que recebe uma visita de um membro das testemunhas de Jeová, desses que batem a porta, ela recebe não a Bíblia, mas um livro publicado pela Sociedade Torre de Vigia, enquanto que aquela pessoa que se declara mestre fica com a Bíblia na mão. Quer dizer, o que outra pessoa ler, que está sendo visitada, ela vai ler aquilo que é favorável à própria Sociedade Torre de Vigia, porque é livro publicado por eles. Mas a Bíblia não dão na mão da pessoa. Quem fica é a própria professora que veio à casa dessa pessoa desconhecida para estimular a ler a Bíblia Sagrada. Chegaram ao cúmulo de fazer a sua própria tradução da Bíblia. Tradução do Novo Mundo, edição de 1950, alterando várias partes da primeira tradução deles. Você vai encontrar um Jesus diferente. O Jesus da Sociedade Torre de Vigia. Sabe como é que ele ficou cognominado diante das duas publicações? A segunda passou Jesus a ser chamado Miguel o Arcanjo. De modo que o Jesus das Testemunhas de Jeová hoje não é mais o Jesus, é Miguel o Arcanjo. E aí, quer dizer que o Jesus verdadeiro foi deixado de lado e o Jesus que tem o nome de arcanjo, que não é Deus como Jesus, quanto Jesus tinha natureza divina, eu e o Pai somos um, disse ele, agora ele é rebaixado para ser um arcanjo apenas, um anjo, arcanjo Miguel, que é uma atitude assim desconexa. Alterar o nome de uma pessoa como Jesus, rebaixando-o de Deus para Miguel, para arcanjo, é impróprio e está fora abertamente das Escrituras Sagradas. Por que necessitamos de a sentinela? As testemunhas de Jeová não creem que você possa entender sua Bíblia sem a ajuda dos livros que eles publicam. De fato, não creem que a Bíblia tenha sido escrita para você, em hipótese alguma. Creem que foi escrita para 144 mil pessoas, todas as quais já têm sido escolhidas, e que estas são as únicas pessoas escolhidas para tal encargo, e as únicas que vão para o céu. As outras ovelhas, 99,6% das testemunhas de Jeová, têm que escutar o resto ungido, os 144 mil. E a organização oficial de Jeová na terra consiste no resto ungido. E os Jonadabes, as outras ovelhas, que andam com os ungidos, sendo eles, por eles ensinados, não podendo, porém, ser líderes. A sentinela de agosto de 1934, na página 249. Segundo as testemunhas, Deus tem olhado desde os céus e tem concluído que a organização deles é a única no mundo inteiro que agrada a Deus. Dizem que Deus está usando um grupo especial de homens para interpretar a Bíblia para você e para dar pouco o conhecimento a que chamam o alimento no tempo devido. E então você não poderá ler a sua Bíblia com a esperança de encontrar nela a verdade por sua própria iniciativa. Só poderá encontrar a verdade, entre aspas,
por meio do estudo de A Sentinela. Você terá também que integrar a organização visível de Deus para ser salvo. Citação da Sentinela de 15 de novembro de 1981, na página 21. Incrível! Escute outra de suas afirmações. Jeová, abre aspas, tem feito hoje em dia que o entendimento da Bíblia depende de estar a pessoa associado com sua organização. Sentinela de 1º de novembro de 1961, na página 668. Deus não tem disposto que a essa palavra, a Bíblia, fale independentemente ou que, por si mesma, brilhe com as verdades doadoras da vida. É por meio da sua organização que Deus provê isso, que, segundo disse o profeta, é o ensinamento ou a lei de sua mãe. Se andamos na luz da verdade, teremos que reconhecer que não só Jeová Deus como pessoa, como nosso Pai, senão a sua organização como nossa mãe. A Sentinela de 5 de maio de 1957, na página 273. Todas as ovelhas do rebanho de Deus devem ser ovelhas da sua organização, como é a Bíblia. Sentinela de 9 de setembro de 1954, página 528. Para concluir, meu prezado ouvinte, você acha que temos cabeça oca e aceitaremos o que a Sentinela diz sem nada duvidar? Será que pensam que estão tratando com pessoas analfabetas quando leem sua literatura? Como deveríamos encarar as declarações de A Sentinela? Deveríamos examinar seus ensinamentos criticamente à luz do que a Bíblia ensina? Deveríamos examinar cuidadosamente as Escrituras cada dia quanto a se estas coisas são assim? Atos capítulo 17, versículo 11, diz a Bíblia para examinarmos nas Escrituras se as coisas que nela estão são assim verdadeiramente. Deveríamos nos certificar de todas as coisas e apegar-nos ao que é excelente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Por quê? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 23 a 27. É o que diz a Bíblia Sagrada. Jesus nos advertiu. Jesus não regressou invisivelmente e certamente não regressou em 1874 ou 1914. Elas se marcaram essas duas datas. Eu tenho o livro em casa, assinalado, primeira data 1874 e a segunda 1914. Ele nos advertiu contra os falsos profetas que afirmariam acerca do seu regresso em alguma maneira secreta ou oculta. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe des crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 23 a 27. Então, meu ouvinte, deixo para você um recado. Leia a sua Bíblia. Não seja enganado.
Não se deixe extraviar por homens ou organizações que afirmam monopolizar a Deus. Não se deixe intimidar por esse grupo religioso. Basta ler Deuteronômio 18, 21. As palavras teocrático e organização nem sequer se encontram na Bíblia. Porém, a verdade sobre o caminho genuíno que conduz a Deus está escrito. Jesus disse, aí você pode saber quem está falando. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Nem você, nem eu, nem nós podemos fugir dessa verdade bíblica. Para entrar no céu, Jesus. Segundo ponto, a Bíblia contém tudo o de que você necessita. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Leia 2 Timóteo 3,16. Está lá a sua orientação bíblica. Outra declaração ainda na Bíblia. O Espírito Santo habita em você e o ensina. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Permanecei nele. 1 João, capítulo 2, versículo 27. E aí está, se o Espírito Santo habita em você, pode ensiná-lo. Do contrário, estas orientações que estão sendo dadas aleatoriamente não tem nenhuma base na Bíblia Sagrada. Você precisa tornar-se uma nova criatura. Eu afirmo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no livro de João, o quarto evangelho, capítulo 3, versículo 3, na linguagem de hoje. Muitas pessoas estão entendendo o que significa nascer de novo, somente depois de abandonar a sociedade torre de vigia. Não necessitamos de organizações religiosas, nós necessitamos da Bíblia. Necessitamos também de Jesus Cristo. Convide-o agora para entrar na sua vida. Apocalipse 3, versículo 20. E mais informações, entre em contato conosco.